Bem-vindos ao nosso canal Olinto Cicloturismo. Pessoal, hoje a gente começa uma nova série com o sugestivo nome O que fazer depois da volta ao mundo de bicicleta. Nesse primeiro capítulo eu vou contar tudo o que eu sei sobre a experiência de escrever um livro. E se você ficar até o final, eu vou contar a maior lição que eu tive com essa experiência. No último capítulo da série do livro No Guidão da Liberdade, sobre a volta ao mundo de bicicleta, você falou que se sentiu muito inspirado em trabalhar pela divulgação do cicloturismo no Brasil. O que você queria com isso? Bom, no fundo eu queria exatamente isso, Eu queria divulgar essa forma de viajar, que no Brasil não era tão assim notória. Quando você passava assim viajando de bicicleta, as pessoas falavam uma coisa ou outra. Ou você era louco ou era pagador de promessa. E é mais ou menos isso mesmo a visão das pessoas, porque assim, eles viam um cara viajando de bicicleta, um cara meio assim errante, um andarilho, um cara meio louco, meio fora assim. Ou então era um cara que estava indo para Aparecida pagar uma promessa do filho, algum tipo de coisa. Porque não pode sofrer tanto assim. Para que o cara ia fazer um negócio com tamanha desgraça, né? Na verdade não é isso. A forma que eu acabei assim vivenciando o cicloturismo era muito diferente. Quem assistiu a série sobre o livro No Guidão da Liberdade percebeu como que viajar de bicicleta pode ser fascinante, no sentido em que você conhece muito mais as pessoas e você conhece um mundo real. É muito interessante fazer isso. Realmente, ainda mais naquela época, isso soava como uma boa nova a ser anunciada, né? Mas objetivamente, como que você imaginava fazer isso? No fundo, eu não sabia como fazer isso. O que eu sabia era o seguinte, que quando eu contava as histórias da volta ao mundo, o que aconteceu comigo e tudo mais, todo mundo ficava fascinado assim. Aí eu comecei a imaginar que quanto mais pessoas soubessem dessas histórias, do que acontecia quando você viajava de bicicleta, mais pessoas poderiam se interessar em pelo menos começar a viajar de bicicleta. E aí eu ia divulgar o cicloturismo. E eu comecei a contar as histórias um por um, ia conversando. Só que, não dá, cara. Eu contava as mesmas histórias milhares de vezes. Às vezes estava numa rodinha, eu começava a contar, chegava um outro, fazia uma pergunta, que esse aqui eu já tinha contado, contava de novo para ele, e era infinito. Eu sabia, quer dizer, eu comecei a perceber que não era assim que eu ia passar uma ideia. Eu tinha que escrever um livro. Porque é com um livro que você consegue realmente passar uma ideia. Mas você gostava de escrever? Você já era acostumado a escrever? Bom, mais ou menos. Eu tinha letra feia e tinha um monte de erros de português. Eu nunca fui bom em português. Então isso acaba me afastando dessa arte. Claro, eu era advogado, né? Então eu lia bastante, escrevia bastante, mas eu escrevia petição. É outra linguagem, outra coisa, não tem nada a ver. Tinha um monte de coisa que eu tinha que desenvolver para conquistar isso, para realizar isso. E isso, sem falar nas características intrínsecas desse mercado de livro. Mas quer dizer que então não é só escrever e vender o livro? Conta para o pessoal quais as dificuldades, as mazelas desse mercado editorial. Bom, agora começa uma conversa muito sincera, muito direta, para todo mundo que tem vontade de escrever um livro. Pode ser aventureiro, pode ser que não. Eu vou falar aqui o que eu gostaria de saber quando eu comecei a trabalhar com isso. Uma coisa é você escrever o livro, outra coisa é você editar ele, imprimir ele, outra coisa é você distribuir e vender. O que seria o normal é o que aparece nos filmes que falam sobre grandes escritores. Então, geralmente, o tal escritor escreve lá o romance dele qualquer lá, aí ele leva o livrinho dele lá, vai numa editora. A editora faz uma cara feia, não sei o que, mas resolve editar. Aí o cara começa a vender um monte de livro e fica rico. Simples assim, né? Bom, mas no Brasil não é bem assim. Primeiro que no Brasil as pessoas não leem muito. Se você vai num leilão internacional literário, então você tem uma grande obra lá, tipo Harry Potter, né? Os direitos para publicar essa obra em inglês são um valor muito alto. Em espanhol, um pouco menos. Em português está lá embaixo o valor, porque já sabe que não vai vender grandes coisas, não adianta pedir muito. É muito raro que você mande o teu livro original lá para a editora e eles vão ler e falar alguma coisa para você, se eles aprovam ou não. É só se você tiver assim, alguém te indicando. Geralmente o que acontece é eles pegarem e ficarem anos lá te enrolando, sem falar que vão publicar ou não. Mas na melhor das hipóteses, se eles resolverem publicar, bom, o sistema é o seguinte, eles vão te pagar 10% do valor do livro. Então você pega um livro nosso que custa mais ou menos R$70,
10% disso são R$7. Ou seja, não dá para ser que nem nos filmes, que o cara fica rico com isso, né? E se você banca a impressão do livro, como que fica? Bom, também dá certo, só que aí eu tenho vários investimentos. Primeiro, vamos supor, você já escreveu o livro, está tudo lá, tudo bem. Você tem que passar para uma pessoa que vai corrigir ele. Quem vai corrigir não vai corrigir só português. Ele vai ver se tem falha assim, no teu discurso, se tem coisa muito repetida, se tem coisa mal explicada que não dá para entender direito. Depois que ele termina isso aí sim, você leva para uma pessoa que vai diagramar ele. O que é diagramar? Diagramar, cara, é fazer um livro. Pega o textão lá que está no Word e coloca página por página. A página começa com essa palavra, termina com essa, esse é o número que vai aqui, aqui vai a fotografia, não, o texto vai ficar deslocado para cá. Então, isso é diagramar, isso você tem que fazer página por página. Depois esse mesmo cara, ele faz um arquivo, que geralmente é em PDF. Aí ele manda, você tem que levar lá para uma gráfica. Bom, aí chega na gráfica, começa outro dilema. Se você quiser uma impressão com poucos exemplares, cada exemplar vai custar bem caro. Quanto mais exemplares você fizer, mais barato vai ficar o preço unitário do teu livro. Quando você vender, você vai ter mais lucro, só que também você vai pagar mais caro por essa impressão que é maior. Bom, mas agora você recebe o livro, é só vender, mais ou menos. Principalmente naquela época que não tinha internet, você tinha que enfrentar uma verdadeira máfia para colocar o teu livro nas livrarias. Eu já tinha feito toda a volta ao mundo, paguei por tudo isso. Fiquei 1 ano trabalhando para escrever um livro. Paguei pela impressão dele e tudo mais. Aí você entregava para uma grande distribuidora que ia poder colocar em todas as livrarias para o teu livro estar lá. Eventualmente nem punha nas livrarias, punha só no catálogo deles. Aí o que eles pediam? Eles não ficavam nem com vermelho de pedir isso. Eles pediam simplesmente que você entregasse o livro em consignação, ou seja, eles não pagavam nada por isso. E desse livro, cada livro vendido, eles ficavam com 50% a 60% do valor dele. Fica difícil, né? Daí você percebe que para ser um escritor profissional no Brasil, é muito difícil. Eu acabei conseguindo o seguinte, fiz uma parceria com o fabricante da bicicleta que eu usei para fazer a volta ao mundo, e eles bancaram toda a impressão. E ficaram com 50% dos livros, 2.000 livros. E 2.000 livros ficaram para eu vender. Eles iam só dar de brinde. E estava eu lá com o livro na mão. Então aí sim, com o livro na mão, a gente pode dizer que você então se considerou começando o seu projeto de divulgação no cicloturismo no Brasil, né? Na verdade, não. O que começou de verdade foi um grande problema de um cara que queria viver como nômade num motorhome e tinha que guardar 2.000 livros, cara. Meu, 2.000 livros é um monte de livro e demora para vender e o troço parece que dá cria e você não sabe onde guardar aquele troço todo. Para chegar no sistema que a gente tem hoje, ainda faltava muito para aprender, para entender, para decidir e tudo mais. Mas a gente vai continuar falando até chegar no dia de hoje, para você compreender como tudo funciona e pegar todas as nossas dicas. Fica ligado, se for o caso, até se inscreve no canal para saber mais. Se você quiser mais dicas práticas mesmo para escrever um livro e tudo mais, a gente pode continuar mais esse assunto. Escreve nos comentários que você quer saber exatamente, que a gente vai tentar fazer um vídeo para te responder, tá bom? Então, enquanto o pessoal espera os próximos vídeos e as próximas dicas, conta o que você aprendeu com a experiência de escrever esse primeiro livro. Existe uma mística de escrever um livro. Tem até acreditado lá, o homem para ser homem, não sei das quantas de verdade, ele tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Então tem um gosto muito grande, as pessoas querem isso de uma maneira ou de outra. Bom, eu não queria exatamente isso, eu tenho um trauma com esse troço, eu ficava longe, eu não queria aparecer desse jeito, né? Eu não queria nada com isso. Eu tenho um amigo, o Fantinatti, antes dele fazer a grande viagem dele pela América do Sul, ele já pensava que na volta ele ia escrever um livro. É um approach, uma aproximação bem diferente, né, da coisa. Para mim, escrever um livro era enfrentar um monte de trauma, um monte de dificuldade. Meu, imagina, eu fiquei 3 anos e meio dando a volta ao mundo de bicicleta. Eu só acampava nesses 3 anos e meio, eu estava outdoor o tempo todo. Eu tive que ficar 1 ano olhando para frente de um computador. Não só para escrever, mas eu tinha que aprender a usar o computador. Porque quando eu saí do Brasil, lá em 1993, só os top dos advogados que tinham um computador na sala deles. Eu tinha que escrever na máquina de escrever, eu fiz curso de datilografia. Então foi uma dificuldade muito grande para mim. Mas escrever o livro era uma necessidade, no sentido em que era o caminho para chegar ao resultado.
de divulgar o cicloturismo no Brasil. Então eu abracei essa causa. Nessa busca por um estilo literário, vamos dizer assim, eu decidi que eu queria que o leitor sentisse o que eu senti na Volta ao Mundo, da forma que eu senti. Aí eu fui lá, peguei todos os diários e comecei a ler e tentar me passar para aquele momento para escrever. E não na perspectiva de quem já fez a Volta ao Mundo, que já conhece um monte de coisa. É bom você lembrar que você pegar o texto do diário não é a mesma coisa que um texto de livro. Você tem que aperfeiçoar ele, você tem que fazer de forma diferente, senão, acordei cedo, tomei café da manhã, fiz isso, não tem nada a ver. E é nesse momento que acontece uma coisa fascinante. Você tem que passar para o papel que tem 2 dimensões, uma coisa que tem 3, 4, 5 dimensões, que é aquela tua experiência. Então você tem que resumir, você tem que condensar, você tem que compreender muito bem para poder escrever. E nesse momento eu acabei digerindo as experiências da viagem de uma forma totalmente diferente, muito mais profunda, muito mais correta, muito mais certeira, muito especial. E agora sim, o comentário que eu acho que é mais importante para todo mundo que está ouvindo a gente. Se você puder escrever sobre as suas aventuras, sobre as suas viagens, faça isso. Não interessa se é para fazer um blog, se é para ninguém ler. O fato de você escrever vai fazer você compreender tudo o que você viu de uma forma muito mais interessante. E eu queria lembrar aqui que no meu caso específico, eu tinha um problema ainda maior, que era vencer o meu trauma de escrever com letra feia, todo mundo tira o sarro, né? Erro de português, todo mundo tira o sarro. Desde a época da escola até a faculdade, cara, eu carreguei esse troço. Ó, vamos fazer uma coisa, vamos imaginar que eu cheguei da Volta ao Mundo agora. E eu não vou escrever livro nenhum, cara. Eu vou continuar viajando. O mês que vem eu vou fazer um projeto para ir pedalar na Antártida de bicicleta. Uau, todo mundo ia achar que, nossa, o Olinto vai fazer uma nova aventura. Ai, que bacana, ele é um aventureiro de verdade mesmo, ele vai e tal. Só que para mim, o que tem de aventura nisso? Isso vai parecer com alguma outra viagem que eu já fiz. E essa é a minha mensagem. Ninguém sabe o que é para você uma aventura. E é a obrigação tua saber, e é a obrigação tua ir atrás dessa aventura. Para mim, a grande aventura era me enfrentar. Não adianta mostrar para os outros que eu sou bom, que eu vou até a Antártida de bicicleta se eu quiser. Não é isso, e isso prova alguma coisa para os outros, mas o meu caminho evolutivo passava por isso. E eu fugir dele indo para a Antártida, ou enfrentar ele, é que era o meu grande lance. Eu já tinha conseguido patrocínio, aí eu paguei um cara para revisar e para diagramar, naquela época lá. E esse cara, ele tentou me ajudar, só que ele tinha umas ideias que não eram exatamente iguais às minhas, era um amigo de uma amiga. Então ele chegou a falar coisas assim, ele começou a querer reescrever o livro, ele queria ser um ghostwriter, que é um cara que escreve por você. Você tem a história, você conta para ele, e ele vai lá e escreve. Bom, ele começou a escrever e eu vi o problema que isso significa. Se ele escrever o livro por mim, eventualmente ficaria um livro melhor. Muita gente já tinha falado isso para mim. Por que você não paga para um ghostwriter? E eu fiquei nesse dilema. Será que eu pago para alguém escrever o livro para mim? Aí vai ficar um livro melhor, porque eu não sou bom nisso. E se eu escrever e for ruim e ninguém gostar, aí eu não vou nem conseguir vender. Então tudo isso eram coisas que eu tinha que enfrentar, eu tinha que ter coragem de me expor e ser humilhado e ser criticado. Quando eu terminei o livro eu ainda não sabia o nome do livro. Eu sabia mais ou menos o que eu queria, uma coisa suave, uma coisa tipo Easy Rider, alguma coisa assim. Aí que veio esse nome, No Guidão da Liberdade. Porque eu tomei o guidão da minha própria liberdade, tinha função esse nome, era uma coisa de aventura, de liberdade, de coragem, né? E desprendimento e tal. Aí ele falou, não, por que você não põe o nome assim, a Volta ao Mundo com $10 por dia, ou $5 por dia, sei lá quanto que dava, né? Que é um negócio comercial, que é fácil de vender, que muita gente ia comprar mais o livro, e eu sem grana queria vender, tinha que vender o livro. Mas eu falei, não cara, eu vou fazer isso porque eu sei porque eu estou fazendo isso aí. E eu quero isso, eu quero atrair as pessoas que entendem isso. Até hoje a gente assim, né, Rafa, no canal, a gente não quer fazer uma coisa popular exatamente, a gente queria popularizar o cicloturismo no Brasil, mas não é a todo custo, e não é perdendo a linguagem do cicloturismo que a gente vai conseguir isso.
porque a gente não vai chegar nem perto do nosso sonho. Resultado, eu falei, não mexe em nada, corrige só o português e o texto vai ser assim e o nome do livro vai ser esse. Porque quem que vai ter que responder por que o livro tem esse nome? Sou eu, não você. Aí eu tomei a coragem, principalmente, de me enfrentar. E no fundo, foi o mais correto que eu fiz, porque eu me expus e percebi que muita gente gostou do que eu escrevi, muita gente gostou da forma que eu escrevi. E esse aprendizado que eu tive ao me enfrentar, de ser humilhado, de ser ridicularizado, de não vender nada, é que me fez andar para frente. E com isso eu queria deixar uma mensagem. Eu poderia continuar simplesmente viajando, eu estaria fazendo o mesmo. As pessoas iam achar o máximo eventualmente, mas me enfrentar o meu trauma de escrever, enfrentar o fato de eu poder ser humilhado, ser ridicularizado, não vender nenhum livro, foi o que me fez mais forte, me fortaleceu e me transformou naquilo que eu precisava ser para cumprir aquilo que eu tenho como missão, aquilo que eu quero ser mais que nada. E com essa reflexão tão forte que o Olinto deixou para a gente hoje, a gente termina esse vídeo agradecendo a sua audiência. E se você gostou, por favor, deixe o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, compartilha com as pessoas que você acha que tem o potencial para se juntar a gente nesse caminho do cicloturismo.